Olá pessoas, sejam novamente bem-vindos ao Drone Physics e vamos continuar nossas aplicações, sobre distribuição contínua unidimensional, de carga e a força que essa distribuição contínua faz em uma carga Q colocada em algum ponto do espaço, Então na aula passada a gente viu um fio reto e agora a gente vai ver um arco, tá? A gente vai ver um arco, a força que esse arco faz, numa carga Q colocada em algum lugar. Tá? Então, a gente vai fazer isso aqui e vai encerrar a parte de lei de Coulomb para poder entrar na parte de campo elétrico. Tá? E aí, na parte de campo elétrico, a gente vai ver o caso bidimensional. Tá bom? O caso bidimensional eu vou deixar mais para frente, porque se eu fizer tudo aqui na parte de força, quando eu chegar na parte de campo elétrico, eu vou ter que repetir tudo. Então, vai ficar repetitivo e a gente quer evitar isso, Então, vamos trabalhar só o caso do unidimensional e os casos bidimensionais vamos deixar para a parte de campo elétrico, tá? Que a estrutura matemática é muito parecida, Então, vou colocar assim, considere um disco, tá grande, tá, pronto. Considere um disco, deixa eu pausar aqui um pouquinho, aí voltamos, considere um disco de raio R grande, Não é um disco não, é um anel. Um disco ele tem distribuição um certo raio, Ele é grosso, digamos assim. Um anel é fininho, é só uma linha, só que é em curva, circular. Então considere um anel de raio R e distribuição uniforme não, e distribuição linear dependente do seno de φ, Então, agora é um lambda seno de φ, então não é mais uma distribuição uniforme, Então, o que eu quero calcular? Primeiro, calcule a carga total, tá, do anel e calcule a força que este anel exerce numa carga colocada, na posição 0, 0, Z0, Então, um Z0 aqui, que vai corresponder ao eixo de simetria, digamos assim. Então, vou fazer um desenho para ficar bem claro aqui, tá? Então, é um anel que tem uma distribuição que depende do ângulo, Depende do seno do ângulo. Ele tem raio R, então seria mais ou menos assim, ó. Ops. Seria mais ou menos assim, ó. Então, aqui está o meu sistema de coordenadas. E aqui está meu anel. Tá? Aqui tem um raio R grande. Tá? Ele tem uma distribuição, vou botar aqui, lambda de R', é igual a um lambda zero seno de φ. Não é uma distribuição uniforme, depende do ângulo. E eu quero saber qual que é a força colocada, no ponto 00, Z0, que seria aqui, numa altura Z0 do seu eixo de simetria. Tá bom? Então é isso. Tá? Então, primeiro eu quero calcular a carga total e depois quero calcular qual é a força que esse anel, que tem essa distribuição aqui, exerce numa carga Q, Tem que falar que a carga é Q, exerce numa carga Q colocada nesse ponto 00, Z0. Tá? Então, beleza, vamos começar. Como é que eu calculo qual é a carga total, Lembra que dQdV é o meu ρ, Como aqui é unidimensional, isso aqui é tridimensional, Só vou mudar aqui, dq dl, ou seja, a variação da carga em relação a um comprimento qualquer é igual ao meu lambda, tá? Então, o meu dq é igual ao meu lambda vezes a integral de linha ali, Vou integrar na onde essas coisas estão distribuídas. Nesse caso em particular,
posso colocar assim, meu Q é igual a integral do lambda zero, seno de φ, né? Como se quer coordenadas polares, vezes jacobiano, que é um R grande, porque é um anel. Se fosse um disco, se tivesse distribuição, né, em relação a um raio, né, à medida que eu andasse afastando do centro, também tivesse distribuição, esse R era pequeno, tá? Mas aqui ele vai ser grande, né? Então, vezes o R, que é o jacobiano, até vou deixar claro aqui que é o jacobiano, né? Bota, né? Isso aqui nada mais é que o jacobiano, vezes o dφ. Né? Que estou integrando, né, na onde está a carga, né? E vou integrar de quanto é quanto. Como o anel é completo, né? Essa integral é de 0 a 2π. Se fosse um semi-anel, aí era de 0 a π, se tivesse no primeiro e no segundo. Se tivesse no segundo e terceiro, era de π sobre 2 até 3π sobre 2 e assim por diante, tá? Então dá isso aqui, né? Então, a carga, logo, é... o que pode sair para fora? Isso e isso, né? São constantes. Lambda 0, R, integral de 0 a 2π, seno de φ dφ. Né? Que isso aqui dá zero, né? Integral de seno é cosseno, né? E o cosseno de 0 é igual ao cosseno de 2π, tudo vale 1, então fica 1 menos 1, que é 0. Então não tem nenhuma carga líquida, tá? Não existe carga líquida aqui, a carga deu zero. Né? Mas existem cargas distribuídas em pontos diferentes. Né? Não é porque a carga deu zero que significa que o campo vai dar zero. E não vai dar. Tá? Vamos calcular agora o campo, então. O campo não, a força, né? Vamos calcular a força, então. Então, para calcular a força, a gente usa sempre aquela formulinha, né? Depois vai tirando os pontos. F é igual a Q sobre 4πε0, integral em V' da densidade, R menos R' sobre modo de R menos R' ao cubo, dV'. Tá? É isso aqui. Beleza, vamos tirar os dados. Quanto que vale lambda? Ou melhor, quanto que vale ρ? Né? O ρ aqui é a distribuição, ele vale lambda zero, seno de φ. Quanto que vale R? R é a posição aonde está a carga que está sofrendo a força. Então vale simplesmente Z0 e chapéu. Quanto que vale R'? Tá? Vou botar em coordenadas cartesianas e depois eu passo para polares, né? R' é onde está a carga. Então, onde está a carga que gera a força? Olha o desenho aqui em cima, né? Se eu pegar aqui e fizer um vetor qualquer, ó, R', ó, tá aqui, ó. Aqui tem carga. E quanto que vale isso aqui? Ora, vale algum X e algum Y, mas não tem Z, porque é um anel no plano, né? Então, vale X' mais Y'. Então, X' na direção X, que é vetor, né? Mais Y' na direção Y. Quanto vale R menos R'? Então, vale Z0, Z chapéu, menos X', X chapéu, menos Y', Y chapéu. Né? Quanto que vale o módulo disso? Agora, o módulo disso é o produto interno dele com ele mesmo na raiz. Então, vai dar Z0 ao quadrado, mais X' ao quadrado, mais Y' ao quadrado, tudo isso na raiz quadrada. Quanto vale o dV? O dV', né? O dV', aqui é um dL', porque é unidimensional. E eu estou integrando no quê? Ora, eu tenho uma posição fixa, né? Então, estou integrando uma posição fixa, uma distância fixa. Então, estou integrando, né, todo o anel. Então, o anel é completo. Então, ele vale o meu dφ, né? E, por sua vez, o meu φ vai ser integrado de 0 até
2π, tá? E também tem o jacobiano, que vai dar R grande. Se fosse um disco, como a gente vai ver lá para frente, aí seria o R', tá? Tem que lembrar do jacobiano, tá? Outra coisa também, né? Claramente que estou trabalhando em coordenadas polares, então vou escrever que x' nada mais é do que o R cosseno do φ. Esse R é grande porque é um anel. De novo, se fosse um disco, seria R'. E o y' vale R seno de φ, tá? E também eu posso tirar aqui de claro, né, que onde que tem x' ao quadrado mais y' ao quadrado, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho x' ao quadrado mais y' ao quadrado, ó. Então, é r ao quadrado cosseno ao quadrado de φ mais r ao quadrado seno ao quadrado de φ, né? Posso botar o r ao quadrado em evidência. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então, isso aqui simplesmente é o raio ao quadrado. Claro, isso aqui é basicamente a equação da circunferência, né? Não podia nem ser diferente. Então, também temos isso aqui para levar em conta, tá? Beleza. Agora joga na fórmula. Agora que a gente já extraiu todos os dados, joga na fórmula. Então, vou ter o seguinte. Minha força F, ela é Q sobre 4π ε0. A integral é de 0 a 2π, já vimos isso. Do lambda 0 seno de φ, que é o meu ρ, né? Que multiplica R menos R'. Z0, Z chapéu. Menos x', x chapéu, né? Olha aqui. Né? Aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Só que o x', ele vale R cosseno de φ. Então, menos R cosseno de φ, x chapéu, menos y' e y chapéu, R seno de φ, y chapéu, fecha, 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 sobre o módulo de R menos R' ao cubo. Então, sobre Z0 ao quadrado mais R ao quadrado, né? Lembra aqui? Ó, tem o x ao quadrado mais y ao quadrado, só que eu acabei de falar que x ao quadrado mais y ao quadrado é o r ao quadrado, né? Então, isso tudo na raiz e elevado ao cubo. Então, está elevado a 3 meios, né? Vezes o jacobiano, que é o r, né? Vezes o dφ, tá? Então, essa é a equação. Vou diminuir aqui um pouquinho. Essa é a equação que eu tenho que resolver. Beleza. Então, eu vou ter que resolver aqui 3 integrais, né? A integral aqui na direção z, a integral na direção x e a integral na direção y. A integral na direção z, ela já vai dar zero logo de cara, tá? Esse termo aqui não vai contribuir. Eu vou deixar de exercício, né? Não é difícil, é fácil, 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 fácil. Já vou dar até dicas. Por que eu sei que isso aqui vai dar zero? Ora, nada aqui, esse termo aqui não depende do φ, né? Só depende do φ é o seno. Então, na hora da integrar o seno de 0 a 2π, dá zero, igual quando eu calculei a carga, né? Então, esse termo vai dar zero. Esses outros dois eu vou ter que fazer, né? Que é a parte em x e a parte em y, né? Então, essa força, ela vai dar menos, né? Aqui tem o menos, que pode tirar o lambda zero para fora. 4π ε0, né? Vou dividir essa integral em duas. Vou usar de novo a propriedade, que a integral da soma é a soma das integrais, né? Então, integral de... aqui tem um R, aqui tem um R do jacobiano, então dá um R ao quadrado. Aqui tem um seno, aqui tem um cosseno. Então, seno de φ vezes o cosseno de φ, dividido por z ao quadrado mais r ao quadrado na 3 meios, dφ, não, x chapéu, então bota dφ primeiro, dφ na direção x, mais, né, esse de cá, aqui também tem um r, aqui tem outro r, dá r ao quadrado, aqui tem um seno, aqui tem outro seno, então dá r ao quadrado, seno ao quadrado de φ, sobre isso aqui,
Z0 ao quadrado. Está integrado, né? Vou fazer o seguinte. Vou apagar esse mais aqui. Vou botar ele aqui. Vou botar a integral aqui. Essas integrais são de 0 a 2π. 0 a 2π. Então, Z0 ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios dφ na direção y, né? Então, tem que resolver estas duas integrais, tá? Beleza. Então, aqui também, esse termo aqui vai dar zero, tá? Vou deixar como prova de novo, tá? Né? Integral de seno vezes cosseno, você pode usar aqui seno vezes cosseno é meio de seno de 2φ, tá? E aí sai trivial, só resolver essa integralzinha do seno. Né? Sobra esse aqui, que na verdade é o mais difícil de resolver, que é uma integral de seno ao quadrado, né? Como é que a gente resolve a integral de seno ao quadrado? Tem que usar uma propriedade. Seno ao quadrado de φ vale meio de φ menos cosseno de 2φ. Não, isso aqui não tá certo, não. Não é φ menos cosseno 2φ, não. É 1 menos cosseno 2φ. Pronto, agora sim, né? Tem que usar essa propriedade, né? Essa propriedade meio obscura, eu não me lembro nem como é que prova essa propriedade, não. Em geral, eu sou bom para provar propriedades, tá? Ângulo complementar e tal. Então, né, tem que usar essa propriedade aqui. O seno ao quadrado é meio de 1 menos cosseno de 2φ. Porque agora fica fácil, né? Integrar isso aqui. Inclusive, né, todo o denominador pode sair para fora, né? Porque nada depende do ângulo ali. Então, a minha força vai dar o seguinte. Vai dar menos que lambda 0, 4π ε0, vezes. Aqui tem um R ao quadrado, ele pode sair para fora. O denominador pode sair para fora. Então, fica só a integral de 0 a 2π de meio 1 menos cosseno 2φ. dφ. Isso está na direção y chapéu, né? Então, dá isso aí. Beleza. Então, isso aqui dá... Vamos botar uma estrelinha aqui, que é isso tudo aqui. Depois eu substituo essa estrelinha. Então, a integral de meio de φ é o próprio φ. Então, é φ avaliado de 0 a 2π. Quando for 2π é 2π, quando for 0 é 0. Então, 2π sobre 2 é π. Então, isso aqui está multiplicando π menos a integral do cosseno é seno, né? Então, seno de 2φ, né? Sobre 2, 4, né? Sobre 4, porque tem esse meio aqui, mais esse 2 que passa pelo denominador aqui, né? Avaliado de 0 a 2π, né? Na direção y. Agora, o seno de 2π de 4π aqui é 0, o seno de 0 também é 0, então esse termo todo aqui dá 0, né? Esse termo aqui dá 0, sobra só π então, tá bom? Logo, finalmente, a minha força, né? Esse π aqui vai cortar com esse π do denominador que está do lado de fora, tá? Então, a minha força na direção... A minha força devido ao meu anel com aquela distribuição de carga vai ser igual a menos que lambda 0, o que mais? 4ε0, os π's cortaram, né? Vezes 1r2 sobre z0 ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios na direção y. Tá bom? Então, é isso aqui. Então, essa é a força devido a um anel,
né, completo, cuja a distribuição de carga depende do seno do ângulo, tá bom? Vou deixar de exercício agora para vocês fazerem anéis incompletos, que depende do cosseno, ou então é constante, tá? Só para vocês fazerem, né? Então, sejam dois semianéis, né? Vou deixar dois semianéis. Sejam dois semianéis no plano XY, né? Então, no plano XY, né? Como nas figuras. Então, vou deixar duas figuras aqui. E aí, vocês vão... Depois eu deixo o resto para vocês calcular, né? Então, vamos considerar o seguinte. Considerar que o primeiro anel aqui, o primeiro semianel, né? É esse aqui, ó, que está no primeiro no segundo quadrante. E o outro anel, ele está no segundo e no terceiro quadrante. Tá? Então, esses dois semianéis aqui, todos os dois têm raio R, tá? Então, bota aqui, raio R, tá? Então, em cada um, calcule a força sobre uma carga Q quando ela está... Dois pontos. Letra A, na origem. Na origem. E letra B, no ponto 00Z0, né? Então, tá numa altura ali em relação ao plano, igual a gente fez no caso desse exemplo de hoje, né? Então, vai calcular quando ela tá num desses dois casos, né? Agora, quais são a distribuição? Vou dar duas distribuições para vocês fazerem também. Então, A.1 lambda de R' é igual a um lambda zero. Distribuição uniforme. E A.2 lambda de R' é igual a um lambda zero vezes o cosseno do φ. Distribuição que depende do cosseno do ângulo, né? E o mesmo vale para B.1 e B.2. Então, são bastante exercícios aqui, tá? Você vai pegar essa primeira figura e vai fazer primeiro na origem A.1, depois na origem A.2, depois fazer no ponto 00Z0, B.1, fazer no ponto 00, melhor dizendo, na origem, B.1, 00Z0, B.2, tá? Para cada uma dessas figuras. Então, a figura 1 com distribuição uniforme, figura 1 com distribuição uniforme na origem, figura 1 com distribuição uniforme no ponto Z0. Figura 1 com distribuição que depende do cosseno do ângulo na origem. Figura 2, figura 1 com distribuição que depende do ângulo no ponto 00Z0. Então, 4 exercícios para cada figura. Então, são 8 exercícios que eu passei aqui ao todo, tá? Não precisa fazer todos, não. Escolhe, passei 8, faz 4. Vou fazer a figura 2 no ponto Z0 com essa distribuição aqui. Agora eu vou fazer a figura 1 na origem com essa distribuição aqui, tá? Então, tem 8 exercícios aí, mas claro, fazer 8 exercícios vai ficar bastante trabalhoso e começa a repetir as coisas. Então, escolham vocês aí, façam 4 exemplos, 4 exercícios desses 8 que eu passei aqui, beleza? Né? Lembra só de usar o jacobiano e tal, seguir o passo a passo que a gente viu nessa aula, né? E tudo ficará bem, né? Isso aqui nem precisou da nossa querida substituição trigonométrica, né? Se fosse um disco, ia precisar. Vamos ver mais para frente a distribuição de um disco de raio R1 e R2. Raio R1 R2 num ponto qualquer, tá beleza? Então, com isso a gente encerra as distribuições unidimensionais, tá? Então, fica faltando as bidimensionais. Como eu disse, vai ficar na parte de campo elétrico, beleza? Então,
Nos vemos na próxima aula.